Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Monteiro, a gente está aqui para mais uma aula de redação com vocês. Aula número 2, nós já tivemos uma aula, fizemos a apresentação, né, sobre o que é o texto dissertativo argumentativo. Agora a gente vai trabalhar mais especificamente, né, a introdução do texto, tá ok? Professor Carlos Monteiro, mais uma aula para o Enem. E aí a gente vai trabalhar da seguinte maneira: vamos apresentar para vocês as questões da matriz de referência do Enem quanto ao critério de correção. Nós temos 5 competências: competência 1, 2, 3, 4 e 5. Essas competências são os critérios que serão levados em consideração para corrigir a sua redação. E observe bem, para corrigir uma redação, esses critérios eles são rigorosos, há um detalhamento ainda maior. Por quê? Porque para corrigir a redação de um aluno, o corretor ele faz um curso preparatório de correção da redação do Enem de texto dissertativo argumentativo. Quanto a esse curso, né, ele é um curso que tem várias etapas, culmina também em que o professor é avaliado pelo próprio INEP para saber se ele vai ou não corrigir as redações. Há também o critério, né, do professor fazer o curso e ao final do curso fazer a escolha, se ele quer ou não corrigir redação, tá? Eu já fiz esse curso o ano passado, graças a Deus, né? Eu já tinha feito em outros anos. É muito bom porque aí você observa tudo aquilo que é cobrado e a gente agora passa para você. Você precisa ter confiança, você precisa saber o que vai fazer nessa prova, ok? Vamos lá? Competência 1, você vai demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua, ou seja, a variação normativa da língua. Você tem que manter essa variação normativa, tá? Para ser bem avaliado, para ganhar os 200 pontos. E se você conseguir o máximo de pontuação, melhor para você. É nesse critério que muitos alunos não conseguem, entendeu? Nós temos alunos que ficam em torno de 960, 400, 980, esse 400 não quer sair da minha boca, né? Mas tudo bem. 960, 940, não chega a 1000 com um, mas chega a 1000 com outro avaliador, porque são 2 avaliadores para corrigir a redação, e aí vem um terceiro avaliador que ele vai justamente ver se a sua redação vale 1000 ou se ele vale aquela nota menor que um avaliador deu, ok? E aqui na competência 1, quanto a essa questão do domínio, olha, observa que a palavra é demonstração de domínio da modalidade, então você tem que dominar, entendeu? É possível ter falhas, tem um número aí de falhas que você pode ter, tá? Mas isso não é agora para ser discutido, né? Nós vamos trabalhar a introdução do texto. Competência 2. Você precisa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Para trabalhar a introdução de texto, a gente tem que conhecer essa competência 2. Né? Vai ser dada uma proposta, que é uma frase-chave para você, uma frase-tema. Essa frase-tema, ela geralmente tem 2 pontos que vão ser discutidos, entendeu? Claro que por trás desses 2 pontos tem um assunto, ó. Tem uma frase-tema, tem dessa frase-tema 2 pontos e um assunto que envolve esse tema, ok? Todo tema ele tem um assunto. Você não pode ser parcial, você tem que ser, não é? Demonstrar equilíbrio em identificar que essa frase tema, ela traz 2 probleminhas que você vai trabalhar no seu texto, tá ok? Então a competência 2 ela está muito presente na introdução logo do texto, tá? Competência 3. Você tem que saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Já que se trata de um texto dissertativo argumentativo, a defesa de pontos de vistas ela é muito bem organizada, né? Como ele colocou em todas as palavras, entendeu? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações. Observa que interpretar ela é o 4º ponto, não é o primeiro. O primeiro que você vai selecionar. Depois você relaciona. Depois você organiza tudo muito bonitinho. E aí você vai fazer as interpretações.
Aí vem os fatos, vem as opiniões em defesa do seu ponto de vista, ok? Competência 4, demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Olha, como são mecanismos linguísticos, esses mecanismos linguísticos eles estão muito relacionados com os aspectos sintáticos e semânticos do texto. Por isso você precisa dominar a construção de períodos, fazer muito bem essa construção de períodos, porque quando você domina a construção de períodos, né, você consegue organizar melhor esses conhecimentos desses mecanismos. E um desses dois mecanismos que eu falei para vocês, o sintático e o semântico. Claro, existem conectores que vocês vão usar, existem elementos que são próprios dessa competência, que quando chegar nela nós vamos trabalhar, ok? E por último, a competência número 5, e a competência número 5 ela é muito importante, né? Vamos só subir a tela aqui para vocês observarem. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Essa proposta de intervenção ela também tem que vir desde o início do texto, desde a introdução, porque aí o seu avaliador ele já sabe mais ou menos o que é que você vai fazer, né, em termos da proposta de intervenção. Uma intervenção para um problema que está sendo abordado nessa frase tema. Você já observa que na frase tema da proposta, né, de redação do Enem, você consegue identificar esses dois elementos que estão aí presentes para você trabalhar isso muito bem. Ok? Vamos lá? Vamos para outra parte. Nós selecionamos aqui para você, Cobra Criada, um temazinho. O lixo e seu descarte nas cidades urbanas. Olha, observa o lixo e o seu descarte nas cidades urbanas. Nós colocamos dois textos, né? Um texto só com linguagem verbal e o outro texto com linguagem verbal e linguagem não verbal, onde aí vai ter vários elementos, né? Uma coisa que eu queria que você entendesse. Toda vez que você trabalhar um tema, observe logo esse tema, e nós escrevemos textos também, tanto para o Enem, e para o Enem o critério ainda é maior nesse sentido, porque ele pede que você tenha um repertório vocabular sociocultural muito produtivo. Por isso que toda vez que você pegar a prova do Enem relacionada à redação, você comece a observar critérios sociais, critérios históricos e critérios culturais. Esses três elementos, esses três aspectos: social, cultural e histórico. Principalmente esse cultural. Eu vejo que muitos alunos, não é, em qualquer lugar do Brasil, têm o hábito de trabalhar muito o aspecto só social e acabam esquecendo o aspecto cultural. E naquelas competências que nós vimos anteriormente, nas 5, a competência número 2, ela faz com que o aluno trabalhe essa questão histórico, social e cultural, entendeste? Trabalhando muito bem isso aí, tá? Então vamos lá para o tema. Esse temazinho aqui não pode ser muito longo, a aula também não pode ser muito longa, para que você entenda. É um tema, observe que já tem dois elementos, né? É um tema, mas ele tem dois elementos: o lixo e o descarte nas cidades urbanas, tá? O lixo é um problema? É uma situação. O descarte é um problema? Então, nós criamos um tema em que você se adequa totalmente e simula igual a prova do Enem, ok? O descarte de lixo. Entenda, por que precisamos repensar a forma como fazemos, né? Uma das principais questões ambientais da era contemporânea é, sem dúvida, a enorme quantidade de lixo produzida no planeta. Associado a isso, surge outro problema ainda mais desafiador: a não reutilização adequada desses materiais devido ao consumo desenfreado, ao desperdício e às falhas no descarte de lixo. Tá? Pensa naquilo que eu te disse. Aspecto social que está envolvido aí, aspecto histórico e aspecto cultural, tá? Pensa, e daqui a pouco a gente vai voltar com isso. Você sabe como e onde descartar seu lixo? E aí você pode observar que nós temos vários elementos que vão trabalhar justamente essa questão, Cobra Criada, de você observar que os símbolozinhos representam os vários tipos de lixos que nós temos. Quais são os vários tipos de lixos que nós temos? Nós temos lixo hospitalar, nós temos lixos residenciais, nós temos lixos industriais, nós temos lixo que vem do excesso de consumo que nós temos hoje.
E como é que nós vamos trabalhar? Aí ele diz que a gente pode trabalhar o descarte já pelo processo da seleção desse material. Ele também diz como é que nós vamos trabalhar com o lixo e com o descarte, né, de materiais que são considerados nocivos ao meio ambiente, nocivo à vida humana. Por exemplo, o símbolozinho da radioatividade que está aí, né? Nós temos também essa questão do lixo hospitalar. Como descartar esse lixo? Como é que ele deve ser feito? Então, você já está sendo ambientado com um tema. Agora a gente vai para uma outra parte do material, ok? Vamos lá? Observa bem. E aí nós trabalhamos contigo, né? Veja como tratar a competência 2 aí dentro. A competência 2 diz para você trabalhar o tema. A competência 2 diz para você trabalhar o tipo de texto. A competência 2 diz para você ter apropriação do tema. A competência 2 também fala das várias áreas do conhecimento. Você vai relacionar com várias áreas do conhecimento. Você já observou que o assunto ele é maior que o tema. O assunto ele é maior que o tema. Isso quer dizer que nós estamos falando de questões ambientais e que nós vamos trabalhar com a questão do lixo e o seu descarte, ok? O repertório vocabular que você vai usar, ele é muito importante. Ele tem que ser adequado ao tema e aos textos motivadores. E tem que ser numa perspectiva produtiva do ponto de vista sociocultural. Entendeu? Um repertório vocabular de uma proposta que é apresentado para você, em que o seu repertório tem que ser sociocultural produtivo. E para ele ser produtivo, ele precisa ser um repertório legitimado e um repertório não legitimado. O repertório legitimado é aquele repertório em que você vai recorrer a citações, você vai recorrer a argumento de autoridade, você vai recorrer a porcentagem, a dados estatísticos, você vai recorrer a um pensamento lógico que tem que estar no seu texto. Isso é avaliado e isso faz com que o aluno ganhe muito ponto. E isso, do ponto de vista da ciência, né, que você está trabalhando o científico, que você está trabalhando essa questão produtiva do seu repertório ser legitimado, porque você precisa ter isso em mente, ele precisa ser legitimado. Nós vamos ver ainda quando formos explorar só essa competência, mas hoje a gente só está te apresentando para a introdução do texto. Começar pela introdução, ir para o desenvolvimento e para a conclusão. Para o repertório não legitimado, quer dizer que ele pode ser o senso comum. Só que só o senso comum não vai garantir que você fundamente bem seu texto, que você ganhe do ponto de vista científico toda essa pontuação da competência 2, tá? Então a competência 2 ela está ligada diretamente da introdução, passando pelo desenvolvimento, passando pela conclusão do texto. A competência 2 ela está em todo o texto, assim como todas as outras competências, mas a competência 2 ela é uma competência que exige muito do aluno nesse sentido. E aí você vai ver que vários colegas, né, de professores de língua portuguesa que dão aula de redação, dão aula de língua portuguesa, fazem aí aulas, né, interdisciplinar com a sociologia, com a filosofia, com a história, com a geografia, com a história, qualquer outra disciplina. Por quê? Porque nós precisamos das áreas do conhecimento para ter um repertório legitimado, onde ele tem que ser produtivo do ponto de vista sociocultural, entendeu? Por isso que nós trouxemos isso aqui para você neste momento, tá? Agora, o tema, o lixo e seu descarte nas cidades urbanas. Olha, a frase temática tem 2 elementos. Veja o que se espera dessa abordagem. Atenção aí, meu amigo, muita atenção nesse momento, tá? Para a menção, a questão do lixo é um ponto e o seu descarte nas cidades é outro ponto. Assim já se pressupõe que você, participante, está tratando de uma questão que é ambiental. A não ser que você tente provar o contrário, mas se você tentar provar o contrário, vai dar problema e a sua nota vai ser muito baixa, tá ok? Então, observa que quando você trabalha com temas para o Enem, você tem que trabalhar nessa perspectiva, você tem que pensar o Enem por aí, tá? Pense o Enem nessa possibilidade, em que um tema ele traga 2 pontos de discussão
E esse ponto de discussão, ele tem um assunto que é maior. Ele é um hiperônimo e o tema é um hipônimo dele. Ok? Deu para você entender? Qualquer coisa você volta, revise isso, tá? Vamos lá. E aí a gente preparou para vocês, né, uma sugestão de uma introdução com estratégia da escrita, tá bom? Vamos lá? Vamos ver isso? Vamos trabalhar isso legal aqui. Olha só. A gente fez um parágrafo, né? Observa que aí embaixo tem um dedinho, né, indicando, ó, esse dedinho aí, cobra criada. Você pode ver. É o seu parágrafo de introdução. Aqui vai começar a argumentação que consistente. Eu coloquei 4 períodos, não entendeste? Fazendo no primeiro período uma referência ao assunto, e aí a gente já fez um levantamento para você, que é lixo nas cidades e a saúde dos habitantes. No período 2 você já pode apresentar a sua tese, você fez referência. Agora, quando você faz referência, você situa o seu leitor relacionando com o tema e relacionando com o assunto que é abordado. E relacionando com as 2 perspectivas de discussão do tema. Ok? Beleza? Vamos lá? Segundo período. Apresenta a tese. Então você vai apresentar a sua tese, você vai falar de uma política pública ao descarte do lixo. Essa vai ser a sua tese. A política pública ao descarte do lixo, porque essa discussão ela é muito importante. O descarte do lixo. E o que você quer desse descarte? Você quer que haja uma política pública. E quem implementa a política pública? O governo ou os governos. Governo municipal, governo estadual e governo federal. Eles têm que estar unidos, entendeste? Alguém pode dizer, é só um problema do município? Não. Isso é um problema, como ele pode ter um conteúdo que é relacionado ao meio ambiente, esfera federal. Relacionado ao lixo, esfera municipal. Ligado ao lixo e à saúde, a saúde como um todo, responsabilidade do federal, do estadual e do municipal. Ok? Então, política pública ao descarte do lixo. Tá bom? No terceiro período, você já entra com o seu primeiro argumento para a defesa dessa tese. Um argumento seu é a fiscalização em relação ao lixo. Tá? Quarto período, você vai trabalhar o seu segundo argumento para a defesa da tese, né? A escola. Projeto para a gestão do lixo, ok? Como nós estamos trabalhando com um repertório legitimado, olha o que nós fizemos. Pegamos a fala, não é? Colocamos aí o que pode ser a fala de um especialista em meio ambiente, porque o assunto pode ser tratado. A gente tem visto muito que tem aluno que usa no repertório legitimado especialistas que às vezes não tem nada a ver com o assunto, entendeste? Coloca qualquer um e acha que tem relação. Não é assim. Olha, hoje quem está em evidência é a Greta Thunberg, né, ambientalista de 16 anos, sueca. É uma jovem que se manifesta a favor de um mundo melhor, entendeu? Ela faz dia de sexta-feira greve à escola para frequentar o parlamento, entendeu? Então ela tem uma atitude política diante das situações de meio ambiente. O ambiente está relacionado à questão também do lixo. Ela pode ser, né, um repertório legitimado para você trabalhar aí na sua introdução do seu texto, ok? Beleza? Vamos lá? E aí a gente faz o seguinte, a gente apresentou para você agora, né, a introdução. Nós estamos fazendo uma sugestão, isso é apenas uma sugestão, tá? Para você ter um parâmetro. É muito importante que a gente tenha parâmetro para a gente saber o que a gente vai fazer na nossa redação. Caríssimo aluno, preste muito bem atenção. Então, eu fico preocupado, né, quando os alunos dizem assim, professor, faça para mim. Não, não é que eu faça. Eu não vou fazer nada por você nesse sentido, entendeu? A gente vai te dar apenas uma sugestão. Existe uma estrutura aqui, uma organização que ela precisa ser respeitada. Observe logo de cara, né, que você pode ver que o parágrafo introdutório, essa introdução, ela apresenta referência, ela apresenta a tese, ela apresenta o primeiro argumento, ela apresenta o segundo argumento e apresenta até elementos da intervenção. Então você já tem que ter na cabeça. Fiz referência, usei tese, usei 2 argumentos, né? O texto, o parágrafo está bem organizado. Esse é um parágrafo introdutório que está bem organizado. Ele faz referência, tese,
Primeiro argumento, segundo argumento e a intervenção. Nós vimos isso no slide anterior, tá? E aí a gente vai ler para ti, ó. O lixo nas cidades urbanas precisa de tratamento adequado para não afetar a saúde dos habitantes. Mas falta aplicação de política pública que atenda às demandas dos afetados pelo descarte inadequado do lixo nas áreas urbanas. Essa é a sua tese. Nesse sentido, uma primeira ação é a fiscalização para não haver ponto de lixo onde há circulação de transuente. Primeiro argumento. Segundo, a atitude de um projeto de poder público na gestão do lixo na cidade que atenda os habitantes. Então, segundo argumento. Observe que eles ficaram até no mesmo parágrafo, mas muito bem organizado, né, por uma pontuação por uso de conector de elemento que organiza o texto. Primeira, segundo, entendeu? Observe que está sendo muito bem organizado. Nesse sentido, para fazer retomada, para introduzir argumentos na introdução, observe que o texto, né, ela é uma introdução que tem uma sugestão muito bem organizada para você, ok? Diante dessa realidade, ó, isso aqui é um elemento de coesão, isso aí é de uma competência, né, da competência 4, não é ela que está sendo avaliada agora, nós estamos só trabalhando a introdução, uma sugestão para você, mas observe que todos esses elementos, eles compõem o texto, entendeu? A aplicação de um projeto dessa natureza nas escolas públicas e com auxílio nas redes sociais potencializa seu desenvolvimento a garantir a prevenção da saúde. Observa, é um parágrafo, alguém pode até ler, encontrar falhas. Se quiser encontrar falhas, encontre, é natural isso, tá? Mas a gente está te dando uma sugestão boa, que atende à competência 2, lembra da competência 2, que ela pede para você trabalhar o tema, pede para você trabalhar repertório, pede para você trabalhar um repertório sociocultural produtivo, existe aí, pede para você trabalhar um repertório legitimado, ok? E esse repertório legitimado da Greta, que a gente colocou lá na sugestão e não colocamos aqui, quando você for fazer o seu, você use, fique à vontade. Use também suas referências, que você tem o seu conhecimento de mundo para isso, tá bom? E vamos adiante, ok? Agora, os tipos de introdução que nós temos. Nós colocamos aqui 5 tipos de introdução para vocês, não é? Ou seja, formas de fazer a introdução. Por definição, como a própria palavra diz, definir. Fazer algo assertivo pode ser também, né? Fazer a definição de lixo. Exemplificação, exemplificando onde o lixo é tratado, exemplificando o que é lixo, exemplificando como é o descarte do lixo, entendeu? Fazer uma alusão histórica, saber que no passado como era tratado o lixo, como é tratado hoje essa questão do lixo e do seu descarte. Uma questão afirmativa, né? Uma frase muito declarativa, fazendo uma afirmação, né? Afirmando que algo acontece com relação ao lixo que pode ter resultados. Comparativa é fazendo uma comparação, né? Usar 2 elementos. 1, 2, quando você compara, você observa que um desses elementos eles são importantes, você pode agora argumentar sobre isso, ok? Vamos lá? E aí a gente parte para o primeiro elemento para trabalhar isso com você. A definição. Esta é uma forma simples e interessante, entendeu? Da gente iniciar o texto, tá bom? Beleza? Vamos trabalhar nesse sentido agora, tá? Define-se como lixo o resíduo, mas há quem não o entenda como empreendedorismo nas práticas de atividades econômicas nas cidades. Nesse sentido, várias doenças que podem ser evitadas se ser implantada, né, uma gestão pública que apresenta uma proposta viável a toneladas de resíduos que são produzidos pelo consumismo dos habitantes na cidade. Observe que o primeiro período ele traz bem clara essa definição, o restante também é uma definição nesse sentido, porque ele corrobora muito com o primeiro período. Ok? Beleza? Vamos para outro agora, tá? E no outro a gente tem a exemplificação. Neste caso, você inicia o texto com algum dado estatístico, uma notícia ou lei, que pode ser também um conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Olha, conhecimento de mundo, se é seu conhecimento de mundo está relacionado a algum elemento científico, ele vai estar relacionado também com a competência 2, quando ele fala que pode ser um repertório legitimado, meu amigo, tá? Então vamos lá, Cobrão.
Por favor, vamos só voltar aqui, tá? Segundo a lei do lixo, né, eu botei entre aspas porque aí vai apresentar um sentido, lei do lixo, né, um sentido denotativo e um sentido conotativo, tá? Um sentido literal e não literal. Conhecida também como Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Olha como é legitimado isso, né? PNRS. Sancionado em agosto de 2010, há um estabelecimento, né, para a gestão integrada de resíduos, onde o material descartado pela sociedade e todos os atores envolvidos, não é, são regulamentados com base no sistema de responsabilidade compartilhadas, como sistemas de coleta seletiva, cooperativa, triagem e tratamento dos resíduos. Então você está usando também aí um repertório, sim, legitimado, que tem uma lei que ampara isso, ok? É uma citação com uma base que fundamenta, que é uma lei, ok? Beleza? Ou seja, o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade da política nacional de resíduos sólidos. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o descarte de resíduos. Olha, eu quero que tu também atente que é um parágrafo introdutório, né? Ele tem uma construção de uma estrutura de períodos muito bem organizados, fazendo as suas retomadas, e as retomadas todas dentro de um repertório vocabular sociocultural produtivo, ok? Vamos agora para o outro tipo que nós temos, que é justamente a alusão histórica. Neste modelo de introdução, você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara-o, né, para discussão na atualidade. O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um bom repertório sociocultural. Portanto, esta alternativa ela é uma forma, né, de dar credibilidade à sua argumentação. A outra também, mas essa também se enquadra, ok? Vamos lá. O lixo ele é um problema recorrente na história das cidades brasileiras. Quando eu faço essa afirmação que ele é recorrente, isso quer dizer que no passado também ele já havia acontecido, né? Aconteceu isso, aconteceu. No presente também. Eu estou fazendo uma alusão histórica, né? Com a história que nós temos nas nossas cidades brasileiras com relação ao descarte de lixo. Nas décadas que antecederam a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, sancionada em agosto, não havia preocupação com o descarte dos resíduos e nem com o destino desses, ok? Apesar de o Brasil ser um país em desenvolvimento, tem-se atualmente uma política que se preocupa com essa situação de descarte dos resíduos sólidos. Mas ainda persistem os casos da gestão pública em não querer se responsabilizar com graves situações de lixos a céu aberto. Ok? Vamos agora para a quarta e última, não é, possibilidade aí que nós temos. Uma afirmativa, né? Seguindo a afirmativa, nesse caso você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início, escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada, né? O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, né, com uma afirmação crítica. O Brasil ele é uma nação historicamente de não valorizar suas fontes de energia, tendo lixo como uma dessas fontes. Olha, nós estamos afirmando o verbo ser, não é? A forma é no presente do indicativo, diz que nós estamos fazendo uma afirmação, ok? Essa desvalorização é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra o meio ambiente com lixões a céu aberto em várias cidades brasileiras consideradas urbanizadas e metrópoles, tá? Nós vamos observar que a gente faz a afirmação e explica essa afirmação. Quando você faz uma afirmação, você tem que explicar. Observe também que há um repertório legitimado aqui, não é? Que nós estamos falando que o Brasil ele não tem essa história de trabalhar com isso. Nós vamos garantir essas fontes também ao longo do desenvolvimento do texto. Aqui nós fizemos a afirmação e vamos trabalhar com isso ao longo do texto, tá bom? E aí a questão comparativa, tá? Neste modelo de introdução, você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. A Alemanha, referência em desenvolvimento do meio ambiente, é um bom exemplo de que não há desperdício de fonte de energia ao não dispensar resíduos sólidos em qualquer lugar. Esses resíduos sólidos são
são considerados, né, aquilo que nós temos como os nossos descartes aqui, que é o lixo. Beleza? O desperdício de resíduos sólidos explicita essa falta de reconhecimento de tê-lo como fonte de energia renovável. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro em não valorizar o meio ambiente. Nós temos aqui de novo um repertório legitimado, nós temos total noção disso, não é? Nós podemos reforçar quem é que vai reforçar esse pensamento ao longo também do desenvolvimento, ok? Esperamos que vocês consigam compreender essas formas que nós temos de introdução. Elas são apenas sugestões, tá? Mas a mais levada em consideração é aquela primeira. Fazer referência ao assunto, colocar a tese, trabalhar os argumentos e trabalhar a intervenção. E diante da competência 5, um repertório vocabular legitimado é muito importante, esse repertório legitimado, ok? Vamos lá? Aqui a gente deixa um tema para vocês, tá? A gente está fazendo a indicação de um link que tem um tema. A gente também fala aí para vocês, olha, a gente tem um canal no YouTube, né? Professor Carlos Monteiro, com 2 T's. Quem tiver a fim de participar aí do nosso canal, vai lá, participa. Dá um like lá nos textos, nas aulas que gostar, entendeu? Desperte alguma coisa em você. Nós temos aulas lá de pontuação, nós temos análise de redação, que já tirou nota 1000 também, ok? E ficamos por aqui e precisamos nos encontrar mais vezes, tá bom? Beleza?